Olá a todos, malta, sejam bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e no vídeo de hoje vamos defrontar o campeão em título do modo carreira. Chama-se João Barros e vai jogar na sua casa. Nós vamos jogar fora contra ele. E para o jogo de hoje eu preparei um 4-5-1 especial, vamos ver como é que corre. Importante, para quem é do Brasil, para quem é brasileiro, mudou a hora cá em Portugal, portanto os vídeos vão continuar a sair à 1 da tarde portuguesas, mas já não vai ser 4 horas antes, vai ser 3 horas antes no Brasil, portanto quando o vídeo sair vai ser esta hora no Brasil que vai sair durante os próximos tempos até voltar a mudar a hora em Portugal. Porque no Brasil não muda a hora, cá em Portugal lá muda. Então vamos começar, vamos lá. Vamos defrontar o João Barros, ele joga na sua casa, o árbitro é amarelo, eu meti uma dureza agressiva, joguei num 4-5-1, um 4-5-1 clássico, um 4-5-1 que eu costumo levar para algumas competições, mas que ainda não tive a oportunidade de jogar nesta liga. Quis experimentá-lo para ver como corre, vamos jogar contra o João, como é óbvio não vai ser fácil e se a gente conseguir empatar o jogo é um bom resultado. Porque fora de casa pontuar é bom, pronto, é bom, nestas ligas mais equilibradas. Ora bem, vamos jogar então com o João Barros e ver como é que isto corre. Bora lá. Colou, tel penalti! Malta, que sorte! Vamos ver se não sofremos um golinho já. Ontem empatámos também e sofremos um gol de penalti, e hoje marcamos de penalti. Bora, malta, vamos aguentar isto. Já não ganhamos um jogo há 2 jogos. Ei, Fónix, caraças. Bora lá. Empate. Epá, para quem esteve a ganhar até aos 70 minutos, é como eu digo, o empate sabe a pouco, não é? Sabe a pouco depois desta situação. Não sei como é que foi a estatística. Muito equilibrado, foi um jogo muito equilibrado. 9 remates a 8, 52-48 posse de bola, 2 cantos a 1. Portanto, um jogo muitíssimo equilibrado. O empate acaba por ser justo, mas quase conseguimos ganhar, quase. Isto é que irrita, não é? Uma pessoa... já não ganhamos há algum tempo, viemos 2 derrotas e precisávamos muito desta vitória e estávamos a ganhar até ao fim. Aliás, estamos há 3 jogos sem ganhar, 4 jogos neste caso com este, 4 jogos sem ganhar. Este perdemos para a taça. Bem, agora o próximo jogo é com um colega de grupo, o Bruno Assunção. Vamos defrontar o Bruno e depois o time Gandhi fora. Isto temos de pensar jogo a jogo e ver como é que as coisas vão se desenrolando. E eu por acaso estou curioso para ver se o Osvaldo Abreu, que está em primeiro, ganha outra vez, porque ele ganha sempre. Vamos lá ver se ele desta vez perde pontos. Ora bem, para o jogo de hoje eu comprei o William Carvalho para ter 5 médios jogáveis. Estou a tentar vender defesas, mas ainda não consegui vender, portanto há 2 ou 3 dias que não consigo vender nenhum defesa. E não tenho dinheiro para comprar avançados, isso está fora de questão, porque não há, simplesmente o dinheiro não aparece, não há forma de conseguir dinheiro de vendas, porque os jogadores não estão a ser vendidos. Eu vendi um médio, um destes que era mais fraco, e agora vou pôr este outra vez à venda e vou pôr o William Carvalho à venda. Se bem que posso pôr o Busquets porque está cansado, mas vou pôr o William Carvalho. Ok. Oi. Vou tirar o Luke Shaw. Vou tirar o Delight, que está descansado. Eu gosto de pôr os jogadores cansados à venda também, não é? Porque o William Carvalho pelo máximo, ou perto disso. Ok, vamos aos resultados. Resultados de hoje. Temos o TRKZ a ganhar 4-0 ao Mateus. O Mateus agora não tem andado bem. Ele está a se apopar para ver se nos ganha. Vou brincar. O Trasador de Champions ganha 1-0 ao CPN 14. Temos o F Madeira a ganhar 2-1 ao Quinha. O Estrilha a empatar a 2 com o Zé Tigresa. Grandes jogos. Jorge Sorinha a perder 4-0 com o Light Lucky Me. O Osvaldo a perder pontos com o Simões. Finalmente, malta, finalmente, um jogo super equilibrado. O Simões a roubar pontos ao Osvaldo. Ele percebeu que o Osvaldo tem jogado muito em 5-2-3 e quis ele mesmo jogar também em 5-2-3, que é para ver se prejudicava o andamento do Osvaldo. E conseguiu, e a verdade é que conseguiu.
estava a perder 1-0, mas depois empatou e assim roubou pontos ao Osvaldo, que está em primeiro, e o Simões também é um dos treinadores que está lá em cima. Vamos ver como é que fica a classificação. 2 convidados especiais, Rui Silnós e Special One. O Rui Silnós foi o único treinador do mundo, treinador português, que conseguiu ser campeão do mundo da OSM, campeão nacional da OSM e campeão regional da OSM. O Special One é um treinador que já joga desde 2006 e foi convidado por fazer parte do staff da Game Basics, fazer parte é um técnico, um funcionário da Game Basics, é um treinador que ascendeu a funcionário da Game Basics. Ele pertenceu a muitas etapas da evolução do jogo, por exemplo, a tradução do jogo para português, muitas mais etapas para a criação da nossa comunidade que conhecemos hoje, comunidade portuguesa e brasileira. E foi um convidado especial que a gente teve muito gosto em ter também, junto com os campeões do mundo, Rui Silnós, Jorge Sorin e Manager BL, que ainda não chegámos lá. Portanto, próximo resultado, Team Gandhi 1, Remedy 0. Team Gandhi ganhou bem. Bruno Assunção, nosso adversário de amanhã, ganhou 3-1, ao vir de comer sem notares, em 4-4-2. João Barros empata a 1 contra nós. O Manager BL, cá está ele, campeão do mundo em título, convidado também especial, a ganhar 3-1 ao Vitória. Muito bem. Gonçalo Pinto a ganhar 1-0 ao Sou o Duda e continua as vitórias do Gonçalo Pinto. Eu estou surpreendente. Eu até vou ver o calendário do Gonçalo, que é inacreditável esta fase como ele está. Ele apanhou uma fase extraordinária e está a ganhar tudo. Reparem, ele pegou na equipa quando a equipa estava um desastre. Pegou para aí, não sei em que jornada foi, mas acho que foi na 6ª ou na 7ª. Acho que foi na 7ª. Tinha um jogo difícil, depois foi jogando. O plantel dele era o pior de todos. E ele foi evoluindo a equipa como conseguia. Foi evoluindo. Depois reparem, começou a conseguir resultados extraordinários. E agora já vai com 4 vitórias seguidas. E uma delas contra nós. É incrível como é que isto é possível. 2 delas fora de casa também. E está aqui já muito perto de nós. Portanto, a gente tem 24 pontos. O Gonçalo já tem 21. Portanto, já está a 3 pontos. Ele subiu, ele estava em último. Já está aqui muito bem. Portanto, muito bem o Osvaldo a manter o primeiro lugar, mas a reduzir um bocadinho a sua vantagem. Não, por acaso não reduziu nada, porque o Estrilho também empatou. O Estrilho estava em... Não, por acaso não estava. Quem é que estava em segundo? Era o Quinha que estava em segundo. Dá a sensação que é o Estrilho, mas há 4 treinadores com 30 pontos. Está muito equilibrado. Está tudo equilibradíssimo, com exceção do Osvaldo. O Osvaldo é que está a desequilibrar a liga. Portanto, o Quinha ontem tinha 13 pontos do primeiro classificado. No entanto, o Quinha perdeu, o Estrilho empatou e o Team Gandhi ganhou e passou para o segundo lugar. E o Osvaldo continua na mesma, mesmo empatando, com 13 pontos de vantagem. Está brutal. Na casa das apostas, ninguém tira o título ao Osvaldo, portanto vamos ver se isso é possível. O Osvaldo está a fazer uma evolução de plantel extraordinária. Ele está a evoluir rapidíssimo a equipa. E o Estrilho também, já passou para o primeiro lugar. Temos aqui grandes plantéis. E como eu falei no vídeo passado, agora vamos ter uma rubrica que é passar por cada plantel da liga e avaliá-lo para dizermos o que é que ele podia melhorar, o que é que não podia melhorar. Portanto, vamos agora para o segundo plantel. Nós ontem vimos o do Mateus, hoje vamos ver o plantel do Vitória. Um plantel de 350 milhões que dá para ser competitivo nesta liga, no entanto, é mais limitado em opções. Portanto, assim à primeira vista, o que é que ele poderia melhorar? Primeira coisa que a gente nota, não está a fazer o bónus de nacionalidade, portanto não tem 6 jogadores da mesma nacionalidade no 11 inicial, não consegue fazer isso. Como eu já disse, isso ativa um pequeno bónus, se conseguirmos ativar. Olhando para o plantel dele, dá para perceber que temos aqui alguns jogadores sedentários, nomeadamente estes 2 avançados, por exemplo. São jogadores com um nível muito diferente dos jogadores de nota 100, que é os jogadores que já estão nos 11 iniciais das equipas da liga. No meio campo ele tem poucas opções, tem 2 opções realmente boas e 2 opções médias más. Isto é muito limitativo. O que é que ele pode fazer agora? Já simulou, ele já sabe quem se lesionou, pôr os jogadores lesionados à venda. Ele fez muito bem com este médio, aqui no defesa não consegue porque já tem o limite mínimo de defesas. Portanto, o que é que ele fez de mal? Não deixou um jogador de 50
no plantel, e é para isso que serve o jogador de 50, para o plantel não ir ao mínimo de jogadores. Cá está um jogador de 50, é um jogador que não vale muito dinheiro, a gente não perde dinheiro e não vendê-lo, e não deixamos a nossa equipa ter o número mínimo de jogadores. Portanto, o plantel do Vitória precisava ter aqui um defesa de 50 para ele poder pôr o Torres à venda nesta jornada, até ele acabar com a lesão. Depois, ele fez bem, por exemplo, aqui no ataque, cá está este jogador de 50. Depois, dá para perceber que os laterais estão muito limitados, portanto são jogadores significativamente mais fracos. Ele pode muito melhorar nessa zona do campo. E pronto, para uma equipa com tantos avançados, precisava ter um extremo esquerdo, porque tem 3 pontas de lança. É assim os traços gerais que uma pessoa vê mais de errado. No entanto, está a fazer muito bem o Vitória em ter 4 jogadores à venda. É isto que tem que se ter, sempre, interruptamente, 4 jogadores à venda. E nota-se que por ter um plantel muito reduzido, ele está com os jogadores muito cansados. Portanto, o que ele deve fazer também é ter mais opções no plantel. Por exemplo, se calhar não comprar o Immobile, que é demasiado bom para a equipa dele, e comprar 2 ou 3 jogadores de 94, 95, na posição de médio, na posição de defesa, por exemplo. Bastava ter mais um defesa de 95 e mais um médio de 95, que fazia o preço do Immobile, e era mais útil porque ele já tem o Griezmann avançado, que embora não seja igual, é mais ou menos parecido. Portanto, são algumas das coisas que ele podia melhorar, e fica então a rubrica de olharmos para um plantel diariamente. Maltinha, antes de irmos ao episódio de ontem ver os amigáveis para a gente jogar e preparar o jogo de amanhã, por acaso nem vi que era o adversário de amanhã. É o Bruno Assunção. Não vai ser fácil. Ora bem, vamos dar aqui um saltinho. Primeiro vou passar pela Liga do Grupositismo, onde jogamos mais descontraídamente. Vamos tentando pontuar jogo a jogo. A gente somos o pior plantel da Liga e vamos jogando, malta, vamos jogando. Hoje jogamos em casa com o Sududa. Vamos empatar a 0, será? Já nos chamaram Fernando Santos do OSM e assim realmente parece. Jogámos em 3-5-2, inventámos um bocadinho, mas jogámos bem. 13 remates a 8, só faltou mesmo os golos. Olhando para a classificação, não estamos nada mal, estamos aqui com um honroso 8º lugar. No plantel estamos a ir evoluindo como podemos, mas continuamos a ser o pior. Vamos tentando melhorar, 4 jogadores à venda, jogadores a treinar, é isso que se pede. Eu nesta liga não estou a fazer amigáveis, nem estou a usar o olheiro, também é por isso que a evolução está mais lenta, mas de qualquer forma eu peguei na equipa com menor valor de plantel e não fiz a pré-época, foi por isso que nós estamos tão atrás. Ora bem, vamos dar aqui um olhinho primeiro aqui na liga de recrutamento, depois vamos à batalha. Liga de recrutamento, nós jogámos em casa com um treinador chamado Yerley Marques. Na liga de recrutamento dos Portugal eu lembro que a gente só vai contratar treinadores portugueses, porque é a regra de grupo. No entanto, há aqui alguns treinadores brasileiros, nomeadamente o Yerley, que estão aqui para a liga ficar mais composta, para a liga ficar mais cheia. Está empatado até agora. Vamos lá ver como é que isto nos sai. Isto são ligas onde a gente não tem tanta pressão, porque não estamos a ser avaliados, não é? A gente estamos a avaliar como é que o pessoal se porta. E empatámos a 1. Olhando aqui para a estatística, 10 remates a 6, jogámos também em 3-5-2. Foi um bom jogo. Ok, já temos aqui alguns treinadores em primeiro. A gente dá sempre aqui um saltinho nos valores de plantel, que é muito importante. Não facilitem nesse aspecto. O David está muito bem, começou com uma equipa fraca, mas já vai com 2 vitórias. Não é o único, está bem, atenção. Ora bem, aqui está visto. Vamos dar aqui um saltinho na batalha, malta. E na batalha as coisas são complicadas. Ontem perdemos em casa e hoje vamos ver, não é? Esta batalha está muito complicada. A gente está a perder, estamos a perder por alguma distância, mas não estamos com sorte. As coisas não estão a correr bem para nós.
Expulsão e gol deles, malta. Isto é a pior coisa que há no OSM. Perdemos o jogo e isto é revoltante, não é? Uma pessoa joga em casa, tem uma expulsão, 2 minutos depois sofre o golo. E é mesmo assim ainda um bocadinho superior ao adversário, muito superior a nível de cantos, mais posse de bola, mais um remate. É incrível como é que uma pessoa acaba por perder este jogo. Isto é precisamente um adversário que tem a maior sorte do mundo. É pá, a maior sorte do mundo. Tem a sorte do adversário ter expulsão, tem a sorte de fazer um golo, tem a sorte de não sofrer um golo, sofrendo mais remates. Portanto, tem aqui um conjunto de sorte que faz este resultado. É incrível como é que isto acontece, mas é o futebol. A gente já tem aqui 4 jogadores à venda e o resultado foi péssimo para nós. Portanto, eu perdi em casa, que isto destrói logo uma jornada. Depois o Johnny empatou bem fora. Tivemos o Johnny Costa a perder também na sua casa. As coisas estão terríveis. O Miguel a perder fora e o Tomás a ganhar muito bem em casa. E penso que é o que está melhor, mesmo assim. Exatamente, o Tomás está muito bem na liga, nós estamos muito mal, as coisas de repente pioraram, nós estávamos muito bem, com 2 jogos fora, um empate e uma vitória, e depois tenho 2 jogos em casa e 2 derrotas. É incrível como é que isto acontece, mas está a acontecer. Nós temos os 4 últimos classificados e o primeiro, que é o Tomás. A gente tem que abrir o olho rapidamente, eles são um bom grupo, evolui o plantel muito bem, e nós temos mesmo que dar a volta a isto. Olhando para a nossa equipa, nós precisamos de um avançado. Eu já mandei vir um avançado no olheiro, dentro de uma hora está aí. Já pus 4 jogadores à venda, este jogador que está cansado, no meio campo este jogador que está cansado, mais 2 que fazem dinheiro. Não estou a pôr estes porque estes não dão tanto dinheiro, portanto mesmo que a gente os consiga vender, dá pouco dinheiro e a gente fatura muito mais aqui. Portanto a gente quer preparar já as próximas jornadas, o estádio está a melhorar. Olhando aqui para o calendário de jogos, vamos ter um jogo fora e 2 em casa, e depois é só jogos fora. Portanto a gente tem que ganhar estes 2 jogos em casa, temos de atacar os resultados com táticas se calhar mais ofensivas, e a gente vai preparar isso já quando o olheiro vier. Portanto eu estou à espera ainda de conseguir vender mais 1 ou 2, espero conseguir, não é? Espero conseguir. Ora bem, vamos então ao videozinho de ontem, aqui ao nosso modo de carreira, preparar o jogo com o Bruno Assunção na nossa própria casa. Ele está numa fase tremenda, malta. 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. O Bruno está lá em cima, ele está com os mesmos, está a 1 ponto do segundo lugar, está na sua melhor fase e nós estamos na nossa pior. Portanto, eu acho que isso diz muito, não é? Eu acho que isto diz muito como o jogo pode correr. A gente realmente tem que melhorar. Somos a equipa, a par do Zé Tigresa, com mais empates, 9 empates, é muitos empates e a gente já não está a empatar tanto. Às vezes até queria que a gente empatasse naquelas derrotas. Enfim, temos de tentar ganhar isto. Por exemplo, o Bruno Assunção tem 5 derrotas, no entanto nós só temos 3 derrotas. No entanto ele está à nossa frente 6 pontos. Portanto, é muito importante conseguir a vitória, não é? E a nossa equipa falha isso muitas vezes. Ora bem, vamos então preparar o joguinho da manhã com os amigáveiszinhos. Vamos ao vídeo de ontem. Fabrício Barbosa, vendo os vídeos e dicas aprendi bastante em 2 meses, 7 troféus e segundos lugares. Parabéns ao canal. Obrigado ao Fabrício pelo apoio. O António diz: boas, Santana, eu perdi a conta antiga e comecei agora uma conta nova. Até que ponto posso tentar interpretar o jogo de um modo mais competitivo com uma conta nova? Perguntou ao António. António, a resposta a isso é simples. Portanto, e o Instagram o Discord do nosso canal pode ajudar, está aí na descrição. O que é que tu podes fazer? Podes participar num grupo competitivo, isso é logo o primeiro passo para o OSM competitivo. Depois podes participar, eu não percebi se, eu acho que és português, pela frase penso que és português. Portanto, podes participar no Campeonato Nacional Português, no Campeonato Regional Português. As inscrições para o Campeonato Nacional Português estão aí, eu vou lançar um vídeo dentro de momentos, ainda hoje. E portanto isso são aproximações do OSM competitivo. Portanto, campeonatos nacionais, mas muito importante, grupos competitivos e ambiciosos, onde tu consigas ser o melhor, tentarem ser o melhor, um dos melhores grupos, portanto entrar no top 100 mundial é um grande objetivo. Fazer muitas batalhas interruptamente, porque as batalhas é muito fixe de jogar. São muito competitivas e vai ser bom lidar com a derrota, lidar com a vitória, isso é muito interessante.
portanto isso é o mais próximo do OSM competitivo que podes começar a fazer. Ora bem, parabéns pelos 15 mil subscritores, gosto muito do trabalho, continua assim, obrigado aqui ao SubCT. David Esteves, José Tigresa diz parabéns pelos 15 mil inscritos, obrigado aqui ao David, ele deixa-nos aqui um 451. Temos aqui o Ricardo Cardoso, só uma correção, Santana, ontem quando falei das vitórias do Benfica referia-me à campanha que estou a fazer no OSM, mas Portugal está de parabéns, agora faltam o apuramento do Sporting e o Braga na Liga Europa. Parabéns pelos inscritos, obrigado ao Ricardo Cardoso, obrigado pelo apoio e boa sorte na tua conta com as Champions do Benfica. Alexandre Silva, bom dia André, deixa aqui uma tática para testares, um 4-4-2B, tal, obrigado aqui ao Alexandre. Os comentários de táticas eu não ponho logo o like, eu ponho nas duas que escolho, que é para me orientar, é mais fácil. Junho, hoje o meu time, o Flamengo, disputa a final da Libertadores, a Champions League da América do Sul. Agora você deve saber se estou triste ou não. Desejo tudo bom, Santana. Flamengo é campeão aqui da Libertadores, portanto a Champions da América da América do Sul. Muito bem aqui o Flamengo, grande vitória contra o Atlético, nem sei que clube é este, Atlético Paranaense, será? Nem sei. Bem, ajudem-me. Um jogo em que dominaram, foi o Gabigol que marcou o gol, não é? Que o Gabriel Barbosa marcou aos 45 mais 4 minutos de tempo regulamentar. Eu não vi o jogo porque teve a dar a Liga Portuguesa e eu por acaso até ontem estive a trabalhar. Então estava um bocado indisponível, mas parabéns ao Flamengo, conseguiu ganhar mesmo sem o Jorge Jesus. Entretanto estou-me a ligar. Portanto, muitos parabéns aqui ao Flamengo. Ora bem, telefone chinelo, Santana, eu fiquei em quarto lugar na Premier League, como é que eu entro na Copa dos Vencedores? Telefone chinelo, se esse, agora não sei de cor, mas eu acho que esse lugar dava acesso. Se der acesso, tu vais, se não me engano, ganhar um bilhete, mas eu fiz um vídeo sobre isso. Procura Copa dos Vencedores OSM Pro, eu já fiz 1 ou 2 vídeos sobre isso e está lá a explicar, eu agora já não me recordo, tinha que ir me lembrar, já não entro nisso há muito tempo. Bruno Loureiro, boas Santana, deixa aqui uma tática, ora bem, o OSM sem um bom plantel, em liga competitiva é quase impossível ganhar, nem que se jogue com 2 guarda-redes, é verdade, o plantel é importantíssimo. Temos o Mr. Fênix, boas, deixa aqui um 5-4-1 remate à vista. Tal. Obrigado à malta que tem deixado as suas táticas. O Tarinxen, não sei ler este nome. Se algum treinador da Liga de Recrutamento for português, mas mora em outro país, não pode ser recrutado? Pode, claro que pode. A nossa situação é portugueses, portanto tem que conseguir ser legítimos para participar no campeonato regional e campeonato nacional português. Rei dos empates voltou, Santana. Diz o Tiago, é verdade, hoje lá empatámos outra vez, infelizmente é assim. Boa sorte para o jogo de amanhã, é verdade, o Bruno Assunção é o nosso adversário, vamos lá ver se damos cabo dele, ele está numa grande fase. Telefone chinelo, Santana, como é que aqui é legal ter 2 contas? Como assim é legal ter 2 contas? Eu tenho 2 contas, porém eu não uso uma conta há quase 1 ano. Telefone chinelo, é completamente ilegal ter 2 contas, não o façam. Por acaso há aqui uma forma qualquer de apagar a conta. Deixem-me só ver já agora se eu conseguiria apagar a minha conta. Portanto, aqui no vosso perfil vocês têm aqui uma opção que diz desativar conta. Aquilo que eu recomendo é ires à outra conta e fazeres desativar conta, porque só podes ter uma conta. Isso, se entrares por exemplo na outra por engano, estás feito. É melhor não fazeres porque eles têm maneiras de apanhar isso. Portanto, através do IP da internet, algumas informações, eles conseguem ver-te isso. Portanto, não usem 2 contas. O OSM já te deixa tu teres 4 slots para isso mesmo. Juscelia Santos, uma tática que eu gosto de usar, um 4-4-2 da Juscelia Santos, obrigado. Diniz, Santana, uma dica que te pode fazer crescer muito e criar uma conta, criar uma conta TikTok e produzir conteúdo lá, pode-te ajudar muito. Adoro muito o teu conteúdo e as tuas séries do OSM, força e um grande abraço, Santana. Diniz, isso pode não ser uma má ideia. Embora eu já tenha criado e depois acabei com ela, não sei se irei voltar a fazer.
Isso implica que eu faça muitos vídeos ao alto. E eu não tenho muito tempo a produzir esses vídeos ao alto. E pronto, para já, tão cedo ainda não vou fazer. Talvez mais para a frente. José Arthur, Santana, eu não acredito, mas estou na semifinal da Copa dos Vencedores, com o melhor plantel. Obrigado. Mas por acaso, Diniz, não sei se tu ou alguém que esteja muito dentro do TikTok sabe se existe conteúdo do OSM no TikTok. Porque se existir, porque eu não estou a ver muitas pessoas a verem OSM no TikTok, não sei. Diga o que é que acham. Santana, até eu não acredito, mas estou na semifinal da Copa dos Vencedores com o melhor plantel. Obrigado. Força, José Arthur. Ganha isso. Ítalo diz: meu jogo esses dias está muito bugado. Não estou conseguindo comprar os jogadores. Tenta limpar os cookies do telemóvel ou então aceder ao OSM, aceder ao OSM pelo computador. Às vezes pode ajudar porque às vezes a aplicação é muito lenta. Amanhã corre melhor, bora Santana. Infelizmente não foi assim tão melhor, empatámos, mas pronto, foi fora de casa, já foi melhor. Flamengo campeão da Libertadores, se prepara Real Madrid. É isso mesmo, Flamengo, força nisso. Vão apanhar um Real Madrid também um bocado fraco, mas pronto. É assim. Vamos, não sei porque é que saí, mas vamos testar duas táticazinhas para os amigáveis, sabendo que nós temos só um avançadozito. Aqui temos um 4-5-1 do Zé Tigresa. Não é nada mau. Temos aqui um 4-4-2B, 5-2-3 do Bruno. Aqui vai ser mais complicado a gente jogar em 5-2-3. 4-4-2. E tínhamos também o Mr. Félix em 5-4-1. Portanto, vou ter aqui para estas, malta, para não estar a jogar com jogadores fora de posição. Se tiver a oportunidade, faça assim. Portanto, Mr. Fênix e do Zé Tigresa. Vou começar com a do Zé Tigresa. Um 4-5-1 remata à vista. Ali tudo certinho. Portanto, a tática que o Zé Tigresa nos deixou foi um 5-4-1. Desculpem, um 4-5-1 70-20-70, aqui nas barrinhas. 1-1-3. Portanto, isto é o meta do 4-5-1. Com bastante pressão. E é uma tática consistente. A gente vai olhar para o nosso alinhamento e vamos ver que temos todos os jogadores na posição. E bora lá então fazer dois amigáveis. O primeiro é o da praxe, o costume. Jorge Sorinho, bora lá. Começar logo com uma vitória, exatamente. Tel Yogo Uku. Por acaso é engraçado, eu tenho reparado que cada vez que jogamos com o Jorge Sorinho temos sempre só dois jogadores a melhorar. Portanto, deixem-me só ver aqui o Tel Yogo Uku. Portanto, teve 9. O Tel também teve 9. Ok, não vejo assim nada para fazer apenas dois jogadores melhorarem. Estava a tentar encontrar uma relação. Aqui temos 5 jogadores a 9. Podiam ter melhorado 4 deles, não sei. Vamos então fazer outra amigável. Pode ser contra o... pode ser o Sou Duda, o adversário da nossa Liga do Zitismo e que está também aqui no nosso modo de carreira. Aqui já temos 4 jogadores a melhorar. E olhando aqui para isto, temos um jogador a 9, 2, 3. 1, 2, 3. Portanto, Oguuco, Saka, Tel a 9. Depois foi um dos 8. Portanto, Oguuco, Saka, Tel. Estes jogadores melhoram logo. E depois melhorou o Condé, que teve 8. Ok. Vamos fazer então mais um amigávelzinho. Bora lá. Contra o... Pode ser o Estrilho. Ganhámos 1-0. Portanto, o Tel passou para 118. Muito bem, já está forte. Jogámos bem contra 4-3-3. Obrigado aqui ao Zé Tigresa pela sua tática. Obrigado também a todos os outros que deixaram aqui uma táticazinha para nós. Vamos usar a do Mr. Fênix. Embora a gente escolha muito as táticas do Mr. Fênix, mas é mesmo só porque nos dá mais jeito. Ora, cá está, um bom 5-4-1 aqui do Mr. Fênix, muito interessante. Obrigado aqui ao Mr. Fênix pela tática, ele costuma nos deixar sempre uma táticazinha para nós. Temos aqui uma tática de remate à vista, muito bem construída, está aqui uma tática consistente. Também quem quiser tirar ideias de táticas, tem aqui boas sugestões hoje. Ora bem, olhando aqui para o alinhamento, está tudo certinho, vamos fazer então dois amigáveis. Um pode ser... Olha, vamos fazer contra
Pode ser o Manager BL. Vamos fazer jogos difíceis. O campeão do mundo em título, ganhámos 2-0. Ui! Este jogador está mesmo quase a passar de nível. O nosso médio defensivo. Vamos fazer um contra o Rui Silnós. Também. E passou de nível. Ah não, o Tel já tinha passado. Este sim passou de nível. Finalmente. 107. Está ótimo. E agora vamos fazer o último com o Special One. Portanto, os 3 convidados especiais. O quarto já tínhamos feito, que era o Jorge Sori. E ganhámos 3-1. Está ótimo, está feito os amigáveis por hoje. Vamos pôr os jogadores a treinar e despedimos já de vocês. Depois estamos de volta amanhã à mesma hora. Reparem que o Tel, mesmo tendo 17 anos, por ter nota 118, ele praticamente não evolui. Teria que ter muitas sessões de treino até passar de nível. Portanto, hoje em dia agora, praticamente só vamos contar com a sua melhoria através dos treinos, super treinos, não é? Aqueles treinos que ele passa logo uma nota seguida. Temos que esperar por esses super treinos para ele passar de nível. Mas como não temos nenhum avançado interessante para treinar, a gente vai treinando este. Vamos então meter aqui o Condé. Estes jogadores também estão mesmo quase a passar de nível. O nosso guarda-redes já vai para 112. Estes dois amanhã já vão passar de nível. Portanto, está ótimo. Expansão do estádio também vamos terminar. Treinos de nível 2. E vamos já pôr aqui o quê? É uma decisão difícil. Portanto, aqui no nível 3, o campo precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 melhorias. Enquanto que os treinos precisam de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, os treinos precisam de 10 melhorias, o campo 12. Eu vou para o campo, mesmo assim. Vou para o campo. Hoje estou a fazer as coisas um bocado diferentes. Normalmente, nos outros anteriores modos de carreira, aquilo que eu fazia era melhorar logo o treino até ao fim. Depois é que ir ao campo. Aqui desta vez estou a fazer assim. Portanto, temos tudo, 4 jogadores à venda, tudo preparado para amanhã. Só precisamos é de conseguir vender, dava-nos jeito. Um abraço, até ao próximo vídeo, malta. Obrigado a todos por estarem connosco. Não se esqueçam que é muito importante deixarem um likezinho no vídeo. A gente agradece-vos imenso. Quem quiser contribuir com um apoio, é só ir ao primeiro link da descrição, que tem lá o nosso link de doações. Eu passo lá amanhã para a gente ver quem é que são os maiores doadores do canal. Um abraço e até ao próximo vídeo.